Aqui estou eu de novo, nosso canal. Eu sou Denise Moreira, pediatra, neonatologista, e hoje eu vim falar de um tema muito importante que é sobre o teste do pezinho, a triagem neonatal. No dia 6 de junho nós comemoramos o Dia Nacional da Triagem Neonatal. É fundamental o teste do pezinho. No teste pezinho a gente vai diagnosticar várias doenças genéticas, doenças infecciosas, doenças metabólicas, as quais podem trazer problemas irreversíveis aos bebês. Então é fundamental que façamos o teste do pezinho e quanto antes, certo? Qual é o período ideal de fazer o teste do pezinho? A partir das 48 horas de vida, né? No terceiro dia e até o 7º dia. Claro que pode ser feito depois do 7º dia, mas quanto mais cedo, quanto mais precoce, respeitando o horário a partir das 48 horas de vida, nós fizermos o teste do pezinho, detectamos logo previamente, né, as doenças e poderíamos atuar nessas doenças o quanto antes, certo? E por que as 48 horas? Porque há doenças pesquisadas no teste do pezinho em que há necessidade, em que tenha ocorrido a alimentação do bebê no período, que tenha havido a digestão do alimento, no caso o leite, para que a gente possa obter a resposta com relação a essas doenças, certo? Então, a partir das 48 horas, ou seja, no terceiro dia de vida, nós podemos já fazer o teste do pezinho, certo? O teste do pezinho, ele é realizado nas unidades de saúde públicas, nos postos de saúde, na rede privada também. E quando é feito no hospital, na maternidade? É feito geralmente na maternidade quando ultrapassa esse período, né? Quando a criança está com mais de 48 horas e está internada. Então, geralmente é feito o teste do pezinho. É importante salientar nesse momento que seja perguntado se foi feito o teste do pezinho no momento da alta do bebê na maternidade. Por quê? Porque há situações que não são o teste do pezinho e podem levar ao equívoco, né, da mamãe achar que foi feito. Por exemplo, na maternidade pode ser feito um exame aqui na planta do pé do neném, que é para verificar a glicose do neném, quanto de açúcar no sangue do bebê se tem. Então se faz um furinho na planta do pé, que é na planta do pé também que é feito o teste do pezinho. E isso não é o teste do pezinho, e isso é para verificar o nível de açúcar no sangue do neném, naquele nível ali, tá? A outra situação também que pode levar a uma confusão é que há maternidades que fazem apreensão plantar, né, com a tinta do pezinho do neném na caderneta de vacina. Aí a mamãe acha que aquele desenho, né, da planta do pé é o teste do pezinho. Não é, isso aí é apenas uma identificação da maternidade, que a maternidade opta, né, faz a opção de fazer, não tem nada a ver com o teste do pezinho, certo? Eu vou falar agora, nesse momento, das crianças que nasceram a termo, tá? Ou seja, não são prematuras e que não tiveram nenhum tipo de intercorrência no hospital, tendo que ficar na maternidade por algumas razões. Por quê? Os prematuros, as crianças que recebem hemotransfusão, algumas crianças que estão na UTI e são submetidas a algumas medicações, elas seguem um outro tipo de protocolo, né, em relação à feitura do teste do pezinho, tá? Então agora nós vamos falar do teste do pezinho feito às vezes a termo, sem intercorrências, ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, a partir das 48 horas de vida, sendo assim, ideal que seja feito, vamos dizer assim, no terceiro dia ao 7º dia, porque quanto mais precoce o diagnóstico das doenças, mais rapidamente nós vamos poder interferir e não deixar que efeitos graves, né, e até podendo ser fatais, possam ocorrer com o bebê, certo? E é um exame simples, né? Por que é na planta do pé? Porque nessa região aqui do calcanhar
é uma região que tem uma vascularização boa e com aquela, o técnico, né, ele vai utilizar uma lancetinha que vai faz um pequeno furinho nessa região aqui da plantinha do pé e vai sair o sangue. E esse sanguinho, essas gotinhas de sangue que vão sair, ele vai preencher um papelzinho que tem vários círculos, dos quais cada círculo vai corresponder a uma doença pesquisada e vai enviar para o serviço, né? Se for setor público, tem um serviço especial, se for laboratório particular, vai para o laboratório particular, a fim de que sejam pesquisadas essas doenças que foram delimitadas pelo sangue do neném naqueles círculos, ok? Dói, né? Dói um pouquinho, é claro, mas o ideal é que nesse momento a gente tenha consciência que é uma situação em que vai haver esse pequeno furinho, mas em compensação nós vamos ter todos os benefícios, ou seja, a gente vai precaver de várias doenças e vai poder resolver várias doenças precocemente, certo? Então é fundamental e primordial que se faça o teste do pezinho. As crianças, quando forem fazer o teste do pezinho, o ideal é que elas estejam numa posição que seja bem confortável, tanto para a mamãe quanto para o neném. Eu até costumo dizer que o ideal seria ficar na posição canguru, né? E, se possível, amamentando, né? Aquelas mãezinhas que dão o seio materno, amamentando um pouquinho antes do exame, para que ela possa relaxar, né? O bebê e a mamãe, certo? Claro, porque eu já até falei com vocês, né, sobre o leite materno. O leite materno, ele traz o quê? Traz afetividade, segurança para o bebê. E aquelas crianças que não mamam seio materno, também elas podem, claro, óbvio, ficar nessa posição de canguru, né, que dará conforto, segurança para o bebê. Certo? É um exame que, assim que é levado para o laboratório, seja público, seja privado, leva algum tempo, uns dias, né? Que o ideal é que quanto mais cedo tenha-se o resultado, mais rapidamente tenhamos como proceder e como resolver aquela situação diante da doença estabelecida ali. Okay? Porque, como eu já falei, são doenças pesquisadas que elas são congênitas, né? Que são geradas antes do neném nascer, que podem ser genéticas, metabólicas ou infecciosas, certo? Com relação às doenças que são pesquisadas, no Brasil nós estamos tendo várias etapas, vamos dizer assim, né? Na rede pública, do alcance da elaboração, ou melhor dizendo, da feitura dessas doenças. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós fazemos a pesquisa de quais doenças? A fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, incluindo a doença falciforme, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então, e também a fibrose cística, não podemos esquecer. Então, essas doenças são as doenças que são pesquisadas atualmente na rede pública do estado do Rio de Janeiro. Nós temos vários tipos de teste do pezinho, tá? Nós temos o teste do pezinho básico, que inclui algumas doenças, e temos também os ampliados, né? Na rede particular, nós temos os ampliados que fazem pesquisa de inúmeras doenças, várias outras doenças, certo? Nós já estamos alcançando, né, na rede pública, um avanço muito grande ao termos essa possibilidade de precocemente salvarmos a vida dos nossos filhos, garantindo uma qualidade de vida, né, e dando o direito a eles de ser felizes com saúde, que é isso que é importante. Eu agradeço a vocês e vou partir para a segunda parte falando um pouquinho, brevemente, sobre essas doenças que são pesquisadas no teste pezinho. Obrigada! Então vamos prosseguir no tema de hoje, no qual eu falo sobre o teste do pezinho. Vamos falar agora sobre algumas doenças, brevemente, né, sobre algumas doenças pesquisadas no teste pezinho. Então vamos falar da fenilcetonúria. A fenilcetonúria é um distúrbio genético no qual a deficiência de uma enzima que se chama fenilalanina hidroxilase. A sua deficiência leva ao acúmulo da fenilalanina, levando à formação de compostos tóxicos, né, que
são ácidos pirúvicos, que é o ácido pirúvico, vamos dizer assim, que gera lesões no organismo, inclusive no cérebro. Essa fenilalanina, ela é encontrada em vários alimentos, inclusive no leite. Então, para vocês verem, quanto mais precoce for o diagnóstico dessa doença, o teste pezinho, quanto benefício vai fazer o bebê e como isso vai se evitar muitos problemas de saúde, inclusive muito graves no bebê. A outra doença a ser pesquisada é o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito, ele se caracteriza pela deficiência na produção de hormônios da glândula tireoide. E essa deficiência, ela pode levar a retardo mental, a retardo do crescimento, né? E é uma situação que também, como a outra doença, quanto mais precoce, se tiver o diagnóstico, mais rápido podemos interferir e não causar lesões no bebê. A outra doença a ser pesquisada é a hiperplasia da adrenal congênita. Essa doença, a hiperplasia adrenal congênita, no teste pezinho vem medindo a quantidade de 17-hidroxiprogesterona. Tá? É um distúrbio que acontece nas glândulas suprarrenais. Em cima dos rins tem glândulas que produzem hormônios. E essa doença, ela causa a deficiência de alguns hormônios. Dentre os quais, situações, nós temos a deficiência da cortisona, da hormônios andrógenos, que eles são responsáveis pela são hormônios masculinizantes, e temos uma forma também que a gente chama de forma perdedora de sal. Essas alterações e outras nessa glândula suprarrenal pode levar à desidratação aguda na criança, na pessoa, à masculinização dos órgãos genitais femininos e outras alterações graves, podendo ser até fatal para o bebê. Olha como é importante o diagnóstico precoce. A outra doença a ser pesquisada, é a fibrose cística congênita, que é o que acontece na fibrose cística, também é um distúrbio genético que causa deficiência no transporte de cloro e sódio nas glândulas secretoras, nos mucos digestivos e daí vai, E o que acontece nessa deficiência? Ao invés desse muco ser mais fluido, ele fica mais espesso e com isso causa vários transtornos, sejam eles respiratórios, gastrointestinais e por aí vai. Então é o chamado doença do beijo salgado, onde a pele do neném, o suor, ele se torna mais salgado devido a esse distúrbio genético que causa deficiência no transporte do cloro e do sódio, certo? Que também é uma doença que quanto mais precoce nós tivermos o diagnóstico, é melhor para o bebê. A outra doença pesquisada é a deficiência de biotinidase. A biotinidase um elemento, é uma enzima, no qual não consegue obter a vitamina B, que é retirada dos alimentos para poder servir a vitamina B ao nosso organismo. E a deficiência da vitamina B de bola, leva à carência. Essa carência pode levar a vários distúrbios, dentre os quais pode levar a convulsões, perda de equilíbrio, hipotonia, lesões de pele, perda de audição, desmaios e por aí vai. Olha como é importante o teste do pezinho. A outra doença pesquisada são as hemoglobinopatias. Dentro das hemoglobinopatias, que são doenças genéticas sanguíneas, destaque-se a doença falciforme. De todas essas doenças que eu falei para vocês, a doença falciforme é a que tem maior incidência em nosso país. Em particular no Rio de Janeiro, a cada 1.200, 1.300 partos, uma criança nasce com doença falciforme. E a cada 20, 23 partos, uma criança nasce com traço. Ou seja, no futuro, se ela tiver filhos com outra pessoa com traço de doença falciforme, pode gerar filhos com doença falciforme. E o que se caracteriza a doença falciforme? A doença falciforme se caracteriza por duas situações: anemia hemolítica
e síndrome vasoclusiva. O que seria isso? É uma anemia por diminuição da hemácia, porque a hemácia é destruída pelo organismo. Por quê? Porque essas pessoas que têm doença falciforme, quando abaixa a oxigenação no sangue delas, a hemácia, que geralmente tem aquela forma arredondada, ela se torna a forma de lua minguante. E com sem a mobilidade que a hemácia, na forma natural, ela tem. E com isso o organismo não interpreta como próprio. Ou seja, qual é a função da hemácia? É transportar o oxigênio. Então, como ela fica nessa forma de lua minguante, não transporta eficazmente o oxigênio, o organismo elimina. É o que a gente chama de anemia hemolítica. Destrói a hemácia, diminui o número de hemácias no sangue. Por outro lado, essas hemácias em forma de lua minguante, elas entopem os vasos e fazendo a síndrome vasoclusiva. Ou seja, o sangue não consegue circular por aquele vaso e não levar o oxigênio ao tecido. Gente, sem oxigênio nós não vivemos. Para vocês verem como a doença falciforme tem uma importância fundamental no termos de conhecimento. Nós temos que conhecer a doença falciforme no nosso país, ok? Muito obrigada, agradeço imensamente essa oportunidade de passar um pouco sobre o teste pezinho, sobre triagem neonatal e dar uma pincelada nas doenças. Muito obrigada. Lembrando a vocês, inscrevam-se no canal, deem like, compartilhem em suas redes sociais e deixem sugestões de temas, ok? Contato, meu e-mail é consultorio.dr.denisemoreira@gmail.com. Telefones é o DDD 021 9918 81940, esse é o WhatsApp. E DDD 21 988067 004. Ok? Muito obrigada.